dia! Nosso Super Esporte está ao vivo aí com você nessa quinta-feira, 17 de setembro de 2015. Dia de falar sobre mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Ontem o líder Corinthians perdeu a invencibilidade de 17 jogos e foi derrotado para o Internacional no Beira-Rio. A sorte do Timão foi que o vice-líder Atlético Mineiro foi goleado pelo Santos na Vila Belmiro. O Peixe fez 4-0 no Galo e voltou a encostar no G4. E falando em goleada, no Maracanã, o paraguaio Lucas Barrios marcou 3 vezes e garantiu a vitória do Palmeiras por 4-1 sobre o Fluminense. O resultado custou o emprego do técnico Anderson Moreira, que foi demitido do comando do tricolor carioca. A dança dos técnicos chegou também em Santa Catarina, com a demissão de René Simões após a derrota do Figueirense para o Avaí. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre tudo isso, todos os jogos, com o Osmar Garrafa comigo aqui no estúdio. Mas para começar, vamos com as notícias do surf, que pelo terceiro dia consecutivo teve a competição paralisada, né, por conta das condições do mar. A organização ainda está estudando as melhores condições e, ao que tudo indica, a competição retorna amanhã, quinta-feira, né? Vamos aguardar a próxima chamada, que deve ser daqui a pouquinho, 11 horas da manhã, não é isso? Eu quis improvisar e é isso aí. Campeonato Brasileiro no Maracanã, a noite foi do paraguaio, ele, Lucas Barrios, que saiu do banco de reservas e foi decisivo na virada do Palmeiras sobre o Fluminense. 4-1 no placar, resultado que deixa o Verdão muito mais do que vivo na briga pelo G4. Já o tricolor carioca, dono da pior campanha desse segundo turno, demitiu o técnico Anderson Moreira após a partida. Confira como foi o jogo. No Maracanã, o Fluminense recebeu o Palmeiras e saiu na frente com esse gol de Jean após falha do zagueiro Jackson. Aí começou a reação palmeirense. Barrios, que havia acabado de entrar, aproveitou o erro de Gabriel Jesus e botou pra dentro. 1-1. Depois foi a vez de Gabriel Jesus. O jovem acreditou na jogada, pressionou o Marcos Júnior, roubou a bola e fez o segundo do Verdão. 2-1. O terceiro dos paulistas nasceu após uma lambança do zagueiro Antônio Carlos, que deu uma furada fenomenal, deixando a bola livre para Barrios fazer o segundo dele na partida. E ainda deu tempo do agora camisa 8 anotar mais um. Após boa troca de passes do ataque palmeirense, Gabriel Jesus tocou para Barrios confirmar seu hat-trick na partida e fechar a conta no Maraca. Final, Fluminense 1, Palmeiras 4. Concordo que o primeiro tempo foi muito abaixo do que esperávamos, aí é necessário também uma cobrança mais forte de todos, né? Nós nos cobramos no intervalo para voltar diferente. Se a gente leva o gol de pênalti, poderia ser um jogo diferente, tomar um rumo completamente distinto. Mas o espírito do segundo tempo foi muito bom, a gente conseguiu ajustar o time com a entrada do Rafa, então ficamos muito satisfeitos com a vitória, mas acima de tudo com a força que pode dar ao Palmeiras daqui para frente. Eu acho que precisávamos de uma vitória como essa. Eu espero que toque assim a alma de cada um e a gente possa, no sábado, fazer um jogo tão bom quanto esse segundo tempo. Lamento muito porque a gente vinha fazendo um trabalho muito bom. Tivemos oportunidade em determinado momento de poder assumir a liderança do campeonato, a equipe estava bem consistente, conseguimos terminar no G4 no primeiro turno e infelizmente após uma série de problemas, uma remontagem do time foi necessária no meio do campeonato. A gente não conseguiu mais se encaixar, perdemos peças, jogadores importantíssimos com lesões. A gente lamenta principalmente pelo torcedor, agradeço ao clube, ao apoio de todos, mas vida que segue. Cadê a musiquinha? Valeu, Galdino. Mandaram até no meu Twitter um abraço pro Galdino. Fala, me levassem aonde? Levasse a sério você. Vou começar o programa, você entra com a Gazeta me leva a sério. Não, claro, mas... Meu contrato vai muito bem, obrigado. Não tenho dúvida. Escuta, querido, diga, amor. Quem é que vai chegar pro lugar do Anderson? Não sei.
Pô... mas eu dizia ontem no Gazeta Esportiva do Super, você cantou a bola. Se tomar uma piaba, o Enderson Moreira vai perguntar lá no posto Piranga. Desculpa, não fala propaganda de graça. Mas ele é igualzinho o cara do posto. Você meteu um bonezinho no Enderson Moreira, é o mesmo cara, mas o detalhe é o seguinte... E o Fred? O que eu faço com o Fred? O que a gente pode estar fazendo? Sabe o que acontece? Tem que mandar aquele idiota que invadiu o treinamento e bateu o pênalti. Ah, você queria dar 9 pra ele. Mas não falei, dá 9 pra ele ia resolver. Não adianta nada esses caras em treinamento, pressionar, jogar. Isso é uma grande bobagem, isso aí não é torcedor, isso aí é bandidagem. O Fluminense paga o processo de ter mexido dentro da sua equipe. Essa história do Ronaldinho não caiu bem dentro do elenco. O Enderson Moreira, daquilo que a gente conversa com o jogador, pessoas ali do lado de dentro do futebol, do mundo do futebol, eles dizem o seguinte: o Enderson chega, começa um bom trabalho e depois acaba se complicando. Ele perde o grupo. E no Fluminense não foi diferente. Sobre o Palmeiras, Anitta, o Marcelo Oliveira, ele fez uma boa leitura do jogo. O primeiro tempo do Verdão foi horroroso. Na segunda etapa foi um outro time, é verdade que o Fluminense poderia ter feito 2-0, como disse o próprio Enderson. O Fluminense ainda acabou tendo alguns momentos bons nessa segunda etapa, mas daí pra frente o Palmeiras conquistou um resultado. Não foi um futebol brilhante. Se você olha o placar, você fala, foi um massacre, um atropelamento do Palmeiras. Não foi, mas foi uma vitória extremamente importante daquilo que a gente comentava. O Palmeiras precisava vencer fora de casa, com autoridade, para que dentro de casa faça os resultados e aí, consequentemente, possa entrar com muita certeza e com muita força no G4. Essa é uma vitória que dá um ânimo aí bom pro Palmeiras. O resultado acabou sendo, obviamente, justo, né? Eu só lamento pelo Fluminense. Vamos ver se hoje eles anunciam. Disseram que hoje iam anunciar o novo técnico. Eu quero ver quem vai ser. Bom, na Vila Belmiro, o Santos atropelou o vice-líder Atlético Mineiro. 1, 2, 3, 4-0 para cima do Galo, com um show do ataque comandado por ele, Lucas Lima, Gabigol e Ricardo Oliveira. Confira na reportagem de Adriano Dolfi. Bom dia, Anitta. Aqui na Vila Belmiro, o Santos venceu e com autoridade. Goleada por 4-0 sobre o Atlético Mineiro, vice-líder do torneio. O primeiro gol foi de Gabriel, que recebeu na intermediária, limpou a zaga e chutou cruzado no canto de Vitor para abrir o placar. Na sequência, Lucas Lima enfiou a bola para Gabriel, marcar o segundo dele no jogo. E teve mais. Tabelinha entre Ricardo Oliveira e Lucas Lima. E o camisa 20 devolveu para o artilheiro do campeonato marcar mais um. Teve tempo ainda para Marquinhos Gabriel em jogada individual fechar a conta. 4-0 Santos. E agora o técnico Dorival Júnior já projeta a sequência. Clássico contra o Corinthians no próximo domingo, em Itaquera. É natural que ninguém esperava que jogássemos da maneira como aconteceu. Até porque estamos enfrentando uma das equipes mais equilibradas do campeonato. Fizemos uma grande partida, enaltecer a participação de todos os jogadores que se entregaram. Enfrentamos aí uma grande equipe e esse grande resultado aí vem a valorizar ainda mais pela forma como foi alcançado. Não pelo número de gols, não, porque eu acho que isso daí é uma consequência, mas muito mais pela postura que a equipe teve, pela agressividade que apresentou. De repente, essa aproximação tem sido importante, ainda não define nada. Campeonato longo, ainda teremos muitos jogos pela frente, muita coisa vai acontecer. Por isso que temos que estar atentos aí, focados e mais do que preparados para esses jogos finais, até pelo desgaste que todas as equipes vêm tendo ao longo da competição. A gente nem palpitou isso, né? A gente ontem no Gazeta Esportiva tinha a possibilidade... eu não vou falar porque eu tô com muito sono, eu vou falar tudo errado. Mas assim, a gente não tinha contado com derrota do Corinthians, derrota do Atlético, a gente não contou com isso. Derrota do Atlético eu disse. Eu disse que ele poderia chegar a 8 pontos. E o Celso falou empate, o Celso Cardoso falou empate do Corinthians. Falei que a missão do Santos ontem era complicadíssima. Aliás, antes de falar do jogo, não tem aí, diretor, o Gorfo, não tem aí a coletiva do Maluf? Porque toda vez que o Atlético perde, que ele dá uma coletiva. Não, acho que vai ter uma coletiva. Não tem coletiva? Ele não convocou a imprensa ontem para falar que o campeonato está manchado, que estão metendo a mão no Atlético Mineiro. Ô, seu Maluf, vamos parar com isso, né? Vamos parar com isso. O Atlético está em queda, já dizia ontem que teria uma parada indigesta e não foi diferente. E ontem até postei no meu Twitter, Anitta, que o Santos, nesse momento, é a equipe do futebol brasileiro que apresenta o melhor desempenho, é o que dá gosto de ver jogar, é o Santos. E aí algumas pessoas concordaram, muitas concordaram, e algumas disseram, mas e contra a Ponte Preta em Campinas? O Santos tem realmente essa deficiência quando joga fora da Vila Belmiro. Mas é um time de jovens, é um time ainda em formação.
informação, independentemente de estar na primeira colocação, ou G4 ou não, o Santos dá gosto de ver jogar. É um futebol ofensivo, futebol de toques leves, é a característica, o DNA do Santos. Tem que lembrar que o Santos estava lá no fim da tabela, e onde está o Santos agora, meu Deus do céu? É o DNA do Santos, né? Revelar garotos da base. E o Atlético Mineiro tem que dar graças a Deus, porque o Internacional salvou o campeonato, hein? O Corinthians, se vence ontem, abriria os 8 pontos que eu falava no Gazeta Esportiva. Daqui a pouco a gente vai falar do Corinthians. O Corinthians jogou um futebol horrível e aí a diferença continua igual. Esquentou um pouco ali, o Grêmio já colou no próprio Atlético Mineiro. O Atlético em queda. Com todo respeito e até pelo bom futebol do Santos, equipe que briga pelo título, no caso o Atlético que briga pelo título, não pode tomar um sacode de 4. Não pode. Essa derrota para o Atlético vai fazer muito mais, vai fazer pior no efeito emocional do que na matemática da pontuação do campeonato. Porque se toma de 4, você começa a questionar uma série de coisas. Sim. Ou seja, o retorno hoje para Belo Horizonte já vai ser complicado, não tenha dúvida. Retorno para Belo. Gente, com a derrota do Atlético Mineiro, o Corinthians perdeu a grande oportunidade de se isolar ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro, como o Bora falou agora. No Beira-Rio, o Timão saiu na frente do Internacional com gol do Malcom, mas tomou a virada do Colorado e sofreu a primeira derrota depois de 17 jogos de invencibilidade. Confira aí. No Beira-Rio, o Corinthians abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo com Malcom, que dominou e chutou de longe com a canhotinha. A bola desviou no zagueiro Paulão e foi parar no fundo das redes de Alisson. 1-0. O Internacional chegou ao empate na bola parada. Vitinho desviou cobrança de escanteio e Hever deixou tudo igual, 1-1. A virada colorada veio na segunda etapa. Aos 28, o zagueiro Paulão deu esse drible da vaca no Edilson e cruzou para a Valdívia fazer esse golaço. E ficou assim, Internacional 2, Corinthians 1. O Internacional começou melhor e nós fizemos o gol. Nós melhoramos, tivemos a possibilidade de fazer o segundo e tomamos o gol. Veio um segundo tempo equilibrado, por parte das duas equipes, e efetividade ela conta, o talento individual conta. O Valdívia está no momento iluminado, e numa jogada de fundo teve a possibilidade daquele. Foi um jogo equilibrado, fazer o gol e mérito internacional, isso tem da sua vitória. Opa, que jogo que o Tite viu? Foi um jogo equilibrado, Garrafa? Não foi isso que você bem falou aí, não. Não, o Corinthians jogou muito mal, mas o Inter jogou um futebol eficiente, não foi um futebol brilhante. O Inter se aproveitou das falhas do Corinthians. Aliás, você que anda de carro aí pela cidade de São Paulo, tem uma nova avenida que já foi inaugurada, está cheia de radar, a Avenida Edilson. Toda vez que o Edilson joga, tem aquela avenidaça, né? É uma festa. E ontem o Tite foi obrigado a colocar o Edilson, não tinha lateral e não tem para o jogo contra o Santos. Ele já perdeu o Guilherme Arana, não é? Contundido. Você dá risada, é verdade, a Avenida Edilson. Não, eu ouvi na sua narração, eu e o Celso, a gente riu na hora que a gente ouviu. Mas é brincadeira, né? Não é questão de você querer pegar no pé, é meio real. Tomar a bola que ele tomou, né? O drible da vaca lá, dá uma olhada. Que é isso? Para. Mas nem eu, com esse peso todo, tomaria. Faz a falta no cara, ô cara pálida. Para a jogada, toma um amarelo. Toma uma atitude na vida, Edilson. Não dá. O Edilson tem comprometido e muito. E pra sorte do Corinthians, né? Ele recebeu o terceiro cartão amarelo, não joga. O Corinthians tem sérios problemas pro clássico contra o Santos. Na lateral esquerda, principalmente. Não tem o Arana, provavelmente não vai ter o Wendel, que se contundiu muscularmente. E a boa notícia é que o Edilson fica de fora, vai dar uma ajeitada ali na avenida e tal. O Corinthians não jogou bem, né? Teve a sorte num lance de jogo, aquela bola do Malcom acabou entrando, quando o Inter realmente era melhor, criou algumas oportunidades, mas o Inter foi uma equipe que aproveitou as oportunidades que surgiram e por isso o resultado foi justo e, repito, o Internacional acabou salvando o campeonato, porque se o Corinthians, que no meu entendimento vai ser o campeão brasileiro, se abre 8 pontos, aí a gente já ia começar a discutir outras coisas, Anitta. Então, falando em discutir outras coisas, rapidinho, tom sobre tom, né? Tom sobre tom. Legal. Um olhar filosófico, que quando eu tô com sono eu fico assim meio perdido. Ontem você e o Celso, vocês falavam assim, o Argel durante o VT, lembra? O Argel. O que você estava pensando naquela hora sobre o técnico? O Argel Fux. Esqueceu. Bom, enfim, vamos seguir. Que tristeza, achei que ele ia falar alguma coisa bonita. Mas eu não lembrar, falar coisa bonita lembrando do Argel, tá me estranhando. No Paraná...
É duro, viu? É duro. No Paraná, o Grêmio visitou o Atlético Paranaense e venceu por 2-1. Além desse, outros 4 jogos movimentaram ontem a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos aos gols. No Serra Dourada, a Ponte Preta surpreendeu o Goiás. A Macaca marcou primeiro, logo aos 5 minutos de partida. Felipe Azevedo tocou para Birubiru empurrar para as redes, 1-0 Ponte. O Goiás chegou ao empate nessa bela cobrança de falta de Fred, 1-1. Mas já no finzinho da partida, mais uma boa jogada da Ponte. Christian cruzou na medida para Alexandro só ter o trabalho de finalizar. Final, Goiás 1, Ponte 2. Na Arena Joinville, o time da casa recebeu o Sport, marcou primeiro com Edgar Júnior. Só que aos 44 do segundo tempo, os pernambucanos acharam o gol de empate. Marlone deu passe açucarado para André deixar tudo igual. Final, 1-1. No clássico catarinense, o Avaí visitou o Figueirense e se deu bem. Vitória por 1-0 nesse belo gol de Renan Oliveira, lá no ângulo. No Mineirão, no duelo contra o Cruzeiro, o Vasco deu mais uma amostra de que ainda não está morto nesse campeonato. Rafael Silva fez o primeiro dos cariocas. Aí a Raposa acordou pro jogo. O William meteu um golaço e deixou tudo igual. E Alisson, ainda no primeiro tempo, tratou de virar. 2-1. Mas o Vasco não se abateu e já nos minutos finais da partida foi buscar o empate. Mais uma vez, Rafael Silva foi o nome do gol, decretando o empate no Mineirão. Final, Cruzeiro 2, Vasco também 2. Não me veio com essa história, o Vasco tá reagindo no campeonato. Não dá pra reagir, já caiu. Não, pelo menos tá lutando, não, vai. Não faz mais que obrigação, mas já caiu. Mas nem Jesus Cristo salva o Vasco, essa é a verdade. Falar assim, tá lutando, tá lá, não, vai, tá lutando. fala. E aí, obviamente... Fala do técnico. Vai que a gente tem que fazer o programa rápido. René Simões caiu. Tá, obrigada. O René Simões caiu. Mais um técnico. Gente, eu tô com muito sono, então eu vou pôr aqui meu óculos escuro. É de verdade isso. Vamos ver a classificação da competição aí, depois desses jogos de ontem. Ai, ai. Corinthians, 54 pontos. Deixa eu tirar o óculos, senão eu não enxergo. Atlético Mineiro com 49 pontos em segundo. Grêmio com 48 pontos. Eu entrei na arte em terceiro. Flamengo com 41 em quarto. Depois, aí sim, olha o Palmeiras do meu querido diretor, que coisa, que poder de reação, 41 pontos em quinto, São Paulo vai jogar hoje o São Paulo com 41 pontos em sexto, Santos com 40, Internacional com 40, Atlético Paranaense com 38, Sport com 37. Vem, Sport! Agora eu vou colocar aqui a quinta marcha para ir mais rápido. Fluminense com 34, Ponte Preta com também 34, mas o Fluminense tem mais vitórias do que a Ponte. Cruzeiro com 30, Chapecoense com 30, Avaí com 29, Goiás com 28 e aí o pessoal que está sofrendo. Figueirense com 27 em 17º lugar, Curitiba com 27 em 18º, Joinville com 23 em 19º e o Vasco com 20 em 20º lugar. E hoje, gente, mais 2 jogos fecham a 26ª rodada. Em Brasília, no Mané Garrincha, o Flamengo, atual 4º colocado, recebe o Coritiba. A câmera 3 tem que virar para mim, Zé Maria, não queria te dizer nada. Eu venho para cá. Já o São Paulo joga no Morumbi contra a Chapecoense. Ontem, no CCT da Barra Funda, o repórter Fernando Gavini acompanhou a entrevista do Carlinhos, que falou sobre a partida dessa noite. Confira. O São Paulo sempre joga para vencer, mas por tudo que foi feito no final de semana, eu acho que nós não podemos deixar de ganhar esses 3 pontos dentro de casa. E é o típico jogo que você está jogando aqui pro torcedor, né? Tá acompanhando o jogo do São Paulo, mais ou menos ao mesmo tempo, no mesmo dia, joga o Flamengo, torcendo contra o Flamengo lá e torcendo pro São Paulo aqui. Não, é fazer a nossa parte, tem muitos jogos ainda, e fazer a nossa, porque se a gente ficar com um olho no peixe, outro no gato, não dá certo. Olho no peixe, outro no gato? E com esse ânimo, se ele ficar com o olho no peixe no gato, foge o gato e come o peixe dele. Você viu como ele falou? Tem que ficar com o olho no peixe, no gato. Outro gato. Vambora.
Tá, e aí? Com essas partidas de hoje? A rodada sinalizou que o São Paulo precisa de uma vitória hoje, jogando com a Chapecoense em casa não pode ser outro resultado, né? Porque o Palmeiras já assumiu ali, encostou no G4, tem que ganhar, fazer 43 e torcer para que o Flamengo não veja o seu compromisso, o São Paulo entraria no G4. Então, fazer a lição de casa, essa é a receita para o São Paulo hoje, e salvo algum problema, apesar que o tricolor oscila demais, salvo algum problema, o São Paulo é favorito e deve vencer hoje. Eu acho que o Flamengo vence. Também não, o Flamengo é... O São Paulo eu não sei não. O Flamengo atropela o Coritiba hoje. Deixa eu vir pra cá, pode, Igor? Hoje eu tô tão assim que eu preciso me apoiar. Gente, agora às 11 horas da manhã, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, para de olhar pra mim, o técnico Dunga vai divulgar a lista dos convocados para a seleção brasileira, eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. O Brasil estreia na competição no dia 8 de outubro contra o Chile em Santiago. No dia 13, recebe a Venezuela em Fortaleza. Bom, vocês sabem que eu vou ter que dormir no período da tarde para fazer uma Gazeta Esportiva, né? O diretor está lembrando aqui, de forma importante, que o Rafinha e o William, por motivo de contusões, não devem aparecer na relação. E surgiu uma informação, não é confirmada, de que o Renato Augusto poderia aparecer como surpresa. Eu, particularmente, acho difícil, porque ele ainda nunca foi chamado pelo Dunga. E o Gabriel Jesus? Não, espera, mais um pouquinho. É? Ah, não sei. Não, nesse momento não. Segura um pouquinho a onda. Tá bom. Bom, gente, eu não sou uma viúva com esse óculos, isso é cansaço mesmo. Qual é a música? A noite foi feita pra dormir, menina. Fui, tchau. E ver jogo. E ver jogo. É, jogo acabou meia-noite. O jogo começa às 10 horas da noite, termina meia-noite, tem pós-jogo. Hoje, 11h30 da noite, Pâmela Domingues faz um passeio de quadriciclo no Hoje Tem. Assista agora, Revista da Cidade.